Nós queremos nessa noite, irmãos, trazer com muita alegria uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração de uma forma profunda, e eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês possam estar meditando nisso que eu vou dizer. Todas as mensagens que são pregadas aqui nesse púlpito, a palavra é maior que o pregador. Então, é Deus falando com vocês através das pessoas que pregam, das pessoas que louvam, das pessoas que dirigem, das pessoas que participam. E também o Espírito Santo atua na vida de vocês que estão ouvindo. Porque no momento em que está sendo ministrada uma palavra, nós ministramos baseada no Logos, que é a palavra escrita. Mas tem outro aspecto da palavra, que é o aspecto rema, que é o ajuste que o Espírito Santo faz na tua vida. Por exemplo, nós estamos aqui num número considerável. Mas Deus, Ele vai falar com cada um, Ele vai ajustar o mesmo texto, a mesma palavra que está no Logos, que é a palavra escrita. Ela vai ajustar mediante a tua necessidade, mediante aquilo que você está buscando, que você está necessitando. Deus vai fazer isso. Por isso que é um momento muito importante, que nós devemos estar muito atentos com aquilo que Deus está falando. Então, é essa a minha recomendação. E o Senhor me deu esta ministração, esta palavra, sobre o título: Os dois aspectos do avivamento, o individual e o coletivo. Diga comigo: avivamento individual e coletivo estão interligados, porque o avivamento começa individualmente e depois ele vem coletivamente. Porque já pensou você com o coração avivado? O teu irmão, tua irmã que está do lado com o coração avivado? Aí a igreja avivada? Aí um lugar propício para o Espírito Santo agir. Amém? O texto que nós vamos ler é um texto bem conhecido, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, pode pôr na versão NVI, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É bem conhecido, né? Essa passagem. Mas eu quero ler agora para vocês na versão do dia de hoje, na atualizada de hoje, né? Diz assim: então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha que maravilha. O avivamento, irmãos, é o mover poderoso de Deus que se renova nas vidas e transforma comunidades, e começa no coração individualmente e estende-se ao coletivo, impactando famílias, impactando igrejas e nações. E o que eu quero trazer para vocês, que Deus está contando com a Igreja Batista Betel e com as demais igrejas, mas estou falando com vocês para um grande avivamento aqui na cidade de Voiporã. Porque o avivamento, irmãos, ele acontece logo após uma grande sequidão, um grande esfriamento,
Deus manda o avivamento. E ninguém de nós pode negar que estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm sede de Deus, sim, mas têm dificuldade para buscar o Senhor. O desânimo tem batido na porta de muitas pessoas, e muitas pessoas têm desanimado também ao olhar para o testemunho. As igrejas evangélicas no Brasil, elas estão, falando de uma maneira geral, segundo pesquisas que eu tenho feito, estão em baixa devido a muitos escândalos que têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo. Mas esses escândalos que têm acontecido, irmãos, é para que realmente a igreja se acorde e veja que a nossa confiança não é em pessoas, a nossa confiança é em Deus. Portanto, já comecei dizendo, quando você está olhando para mim, está me ouvindo aqui agora, saiba que a palavra de Deus é maior do que o pastor Aldanei. É a palavra de Deus. Deus quer tratar com o teu coração e com o meu. E o meu coração tem sido tratado, irmãos, e muito. Mas eu louvo meu Deus, porque tudo que Deus trata comigo é para o meu bem. No momento nós achamos assim, puxa vida, né? Deus está sendo rude comigo, né? Mas viu, você pode notar que tudo que Deus exige de nós é para o nosso bem, para o bem da nossa família, para nós vivermos felizes, para nós vivermos confiantes, para nós termos comunhão com Ele. É para isso. E para que Ele possa cumprir o seu propósito na nossa vida. Cada um que está aqui, Deus tem um propósito. Então, nós vemos aqui, já falei para vocês os dois aspectos, nós vamos nos concentrar aqui na primeira parte da pregação, que é 2 partes só. Nós vamos nos concentrar no avivamento individual, né? Eu até anotei aqui uma frase de um autor que viveu no passado, Leonardo Ravenhill. Ele diz assim: o avivamento não vem com facilidade, ele custa tudo, mas traz tudo. Olha, profundidade, a frase desse autor, né? Que já não está entre nós, mas deixou livros escritos, registro de avivamentos. E ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Avivamento? Se você achar esse livro, compre e leia. É maravilhoso. Então, a primeira parte, irmãos, o avivamento individual, a definição e natureza do avivamento pessoal. Individual é o avivamento pessoal. O avivamento começa quando um coração se volta a Deus, um retorno a Deus, como nós lemos no texto, indicando um arrependimento genuíno. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus, irmãos? Deus é espírito, Ele não tem face. Mas é você se aproximar dEle com uma intimidade com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo. Porque quando foi escrito 2 Crônicas, eles não tinham a ideia, aqueles irmãos daquele tempo, no Antigo Testamento, eles não tinham ainda a revelação completa como nós temos hoje. A revelação completa que nós temos hoje foi através de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. E quando perguntaram assim, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, perguntaram: nos mostra o Pai. E o Senhor Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. E quando Jesus subiu, irmãos, Ele enviou o Espírito Santo para atuar na vida de quem? Da igreja. Quando eu olho para você, eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para você, eu vejo Deus. Por isso nós devemos buscar o Senhor individualmente. A oração individual, irmãos, a busca individual, ela é muito importante.
é para você fortalecer-se a si mesmo em Deus. Você viu que Jesus dá o exemplo, né? Que nós devemos buscar fechar a porta do nosso quarto e falar com Ele em secreto. Esse momento é um momento de revestimento para a tua vida. Você quer um avivamento na igreja, na cidade, nas famílias? O avivamento precisa começar em você e em mim, individualmente. Certo? Porque se você buscar o avivamento na tua vida, e você realmente desejar esse avivamento, se aproximar de Deus, Deus vai começar a mostrar as coisas que você tem que ser mudado na tua vida. Não é na vida do teu cônjuge, não é na vida do teu filho, não é na vida dos irmãos da igreja. Deus vai começar a mostrar a mudança na tua vida. É como você olhar no espelho e se aproximar do espelho e olhar o rosto, você vai ver ali alguma coisa, vai te chamar a atenção, você vai, né? Então, o que Deus faz? Quando a gente se aproxima de Deus, é como se a gente estivesse se aproximando do espelho e olhando as nossas deficiências. Porque reflete. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, você pode notar, isso é uma verdade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo vai mostrar coisas para você consertar. E você diz, puxa vida, é mesmo, preciso consertar isso aqui. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. E Ele quer ver o melhor. Ele tem o melhor para nós. Então, o avivamento individual é o retorno a Deus, né? Porque nós temos a tendência, irmãos, não só nós, mas todas as gerações, de se afastar de Deus. O próprio povo de Israel, bastava eles prosperarem em alguma coisa e se ocuparem com alguma coisa, esqueciam de Deus. Eles esqueciam o que Deus fez. Eles esqueciam porque foi passando-se de geração a geração, de forma oral também. Antes de eles terem a palavra Logos escrita, ela foi passado de pai para filho. O nosso Deus fez isso. Tirou com mão poderosa o povo do Egito e trouxe para a terra prometida. Então, foi passando de pai para filho. E hoje nós temos o privilégio de ter a revelação completa. Os nossos filhos têm a revelação completa através da leitura bíblica. Por isso que é muito importante o incentivo para que os nossos filhos estudem a Bíblia. É importante a participação na célula. É importante a devocional nos lares. É importante uma refeição sentado à mesa, falando com os filhos, mesmo nos dias de desafios hoje, que cada um fica com o seu celular lá no quarto, isolado. Tem muitas famílias que às vezes faz dias que não vê um ou outro, né? Porque cada um na sua lá, individualmente. Mas já pensou se cada um individualmente na casa, buscando a Deus? A filha lá no quarto buscando a Deus, o pai e a mãe buscando a Deus. Já pensou que coisa tremenda? A hora que se encontrar é fogo puro. Já pensou, irmãos? Nós buscarmos a Deus mesmo. Quem busca Deus, irmãos, não tem tempo para ficar olhando, como dizia minha mãe, reparando a vida dos outros, né? Quem busca a Deus, irmão, está se concentrado em buscar a Deus. Quem busca a Deus está concentrado em desenvolver o ministério, aquilo que Deus te deu na tua mão. Mas nós somos especialistas, irmão, para avaliar os outros. Eu estou falando eu também, viu? Nós, como seres humanos, nós somos especialistas para olhar e fazer comparações, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer que você preste atenção nesse primeiro momento em você mesmo. Deus quer tratar com você. Portanto, nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa saúde, porque lembra de uma coisa: nós somos templo do Espírito Santo. E o corpo que nós usamos não é nosso. Nós temos que prestar conta até do nosso corpo. Resumindo, irmãos, nós não temos nada. Mas ao mesmo momento nós temos tudo. Porque nós temos Deus na nossa vida. Ele é tudo para nós.
E nós vemos muitas vezes que nos pegamos, às vezes, irmãos, descontente com a nossa vida, descontente com alguma coisa, descontente com a igreja, descontente com o pastor, descontente com os irmãos, descontente com o trabalho, com o patrão, né, com o empregado. Nós temos tanto descontentamento. E tem muitas pessoas que têm um descontentamento tão grande que ele precisa buscar alguma coisa para aliviar. Ele acha que isso vai aliviar. Como eu, por exemplo, eu buscava no álcool, né? Para afogar minhas mágoas. E alguém dizia assim, não, agora não adianta eu querer afogar minhas mágoas, porque lá aprenderam a nadar, agora não adianta mais. Mas viu, irmãos, engano. É um engano terrível. Quando nós buscamos pegar atalho e fazer nós mesmos. E o avivamento individual, ele traz essa verdade à tona. Que nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos buscar o Senhor. Então, o processo do avivamento pessoal é o arrependimento sincero, o reconhecimento do pecado e a entrega total. Se nós, irmãos, queremos buscar esse avivamento, nós precisamos aceitar esse trabalhar do Espírito Santo. Aí acontece conosco uma palavra grega, mas é bem conhecida, que é chamado metanoia. É mudança de mente. Vai mudando, irmão, nossa mente, a forma de a gente ver, vai mudando. E essa mudança de mente, ela muda também a direção da nossa vida. Sabe por quê? Porque quando você muda a tua mente, você muda as tuas palavras. E depois das tuas palavras, elas se tornam ações. E as ações trazem mudança. Você viu que é um processo? Se você não atender esse processo, não vai mudar nada na tua vida. Primeiro, aqui, dependendo da forma que você vê as coisas, você passar a ver diferente. Dentro da visão de Deus. E o Espírito Santo dizendo assim, olhe como eu estou olhando. Você vai ver totalmente diferente aquela situação. Mas sabe o que nós fazemos? Nós muitas vezes estamos com um problema. Que nesta vida aqui nós vamos ter problema. Nós vamos ter empecilhos. Nós vamos ter barreiras. Vão surgir. Umas que nós mesmos provocamos, outras que os outros causam na nossa vida. Nós vamos ter aflições. Mas aí depende de como que nós vamos agir diante dessa situação. Tem coisas que nós precisamos fazer, é nós que precisamos tomar uma atitude. Mas tem coisas que estão além de nós, e aquilo que está além de nós, Deus vai fazer. Ele faz, né? E tem coisas que Deus já fez, é nós que não vimos ainda. Tem gente que, por exemplo, às vezes tem fase, então eu estou incluído também. A gente reclama, irmãos, às vezes, né, como eu falei aqui da reclamação, e a gente não olha aquilo que a gente tem. Sabe? Tem pessoas que reclamam, eu queria ser igual fulano, igual ciclano. Eu queria, viu, mas Deus já deu para você algo. Deu dom e talento para você usar. E isso que você faz, você é especialista para fazer. Só que às vezes você não sabe. Você não parou para pensar. Você não notou ainda. Em você mesmo. Isso é importante, irmãos. A gente olhar para nós mesmos. E nós analisarmos nós mesmos. Para depois analisar os outros. Analisarmos. Se nós somos reclamamos, vamos parar com isso. Sabe por quê? Porque Deus colocou na tua mão. Você lembra quando o profeta perguntou para a viúva: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Só que depois ela deu uma repensada e falou assim: não, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. E o Espírito Santo está perguntando, né? O que você tem? Você vai reconhecer aquilo que Deus te deu se você observar. Tem gente que quer um carro novo, mas ele não cuida do carrinho velho que ele tem. Não zela.
não cuida da manutenção, né? Ele quer adquirir alguma coisa, mas ele não cuida daquilo que Deus já deu. Nós caímos nessa bobagem muitas vezes. Fica aqui um alerta. A intimidade com Deus é orar e buscar a presença dele diariamente. Não é, irmão, só quando tem necessidade. Que tem dia, eu sei que todo dia nós temos necessidade, mas tem dia que nós estamos com mais necessidade. Mas tem dia que nós passamos um dia agradável, um dia abençoado. E nesse dia também devemos buscar o Senhor. Nós temos um texto aqui que diz, né, que está em Mateus 6,6, que diz: Jesus ensina sobre a oração no secreto. Como já ministrei, já falei aqui. Está em Mateus 6,6. A oração no secreto é importante, irmãos. Sabe por quê? Porque você pode falar para Deus, tirar as máscaras. Não é questão de que você queira esconder, né, alguma coisa da tua vida que você está fazendo de errado. Mas tem pessoas que vão, se você fazer uma oração, dependendo da oração que você fizer, tem pessoas que do teu lado vai se escandalizar. Então, esse já é na parte coletiva, né? Igual, né, eu li num livro que um pastor chegou na igreja e dobrou o joelho na primeira carreira lá de cadeira, e uma irmã também chegou e estava orando lá, e aí o pastor começou a falar os defeitos dele. Porque eu tenho errado, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Daí logo a irmã veio mais perto e falou assim: é verdade, Senhor, é verdade. Entendeu? Ele tem sido isso mesmo, bem isso mesmo. É importante, né? A gente ter o nosso momento do secreto. A outra forma, que está tudo junto, é um pacote que eu tenho aqui para vocês, mas em rápidas palavras, é a prática da obediência. Se nós não gostamos, irmãos, de obedecer, dificilmente o avivamento vai ser pleno na nossa vida individual. Porque é uma das características de um servo cheio do Espírito Santo, uma serva cheia do Espírito Santo, é a prática da obediência. Se eu tenho dificuldade para obedecer, Deus não vai fazer aquilo que Ele deseja fazer, porque eu tenho livre-arbítrio. Você pode escolher, irmãos, sabia? Ser desobediente. É você que escolhe. Às vezes colocamos nas costas do Satanás, né? Dizendo: ó, o Satanás está me fazendo. Não, isso aí é caráter. Você sabia? Que é uma decisão nossa. O inimigo, o que ele faz? Ele provoca você. Ele provoca para você fazer. E depois que você ser desobediente, ele fala: agora você está vendo, né? O quanto é bom você ser desobediente, né? A bênção estava pertinho na tua mão, mas agora não chegou por falta de obediência, viu? Ele faz isso. Sabe aquela pessoa que gosta de ver os outros no fogo? De tacar as pessoas no meio do confronto? É espíritos que agem dessa maneira, irmão. Falam, induz a pessoa a fazer tal coisa, depois sai fora e deixa a pessoa lá no fogo. Esse espírito atua no mundo, irmãos, tem que ficar esperto. E quando nós buscamos a Deus, a prática da obediência, nós vamos, a obediência à palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós não vamos dar chance para o inimigo jogar essa seta na nossa mente, porque a nossa mente mudou. Nós temos a mente mudada para melhor. Nós vemos aquilo que o Espírito Santo nos mostra. Nós percebemos aquilo que ninguém está percebendo, porque o Espírito Santo nos revela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo é revelado para você. Olha, hoje nós ouvimos uma palavra aqui, no momento ofertório. Deus trouxe lá na casa do neto, para ele. E ele lembrou de coisas que a gente nem lembrou aqui do dia dos namorados, né? Mas olha a obra que Deus fez. Teve resultado. Né, irmãos? Que coisa tremenda, né? Então, para nós aplicarmos, nós temos que olhar para a Bíblia, o exemplo de Davi, que ao se arrepender genuinamente, no Salmo 51, ele encontrou a restauração. Davi encontrou a restauração, irmãos,
do pecado que ele havia cometido, lá no Antigo Testamento, e Deus o perdoou. As consequências vieram, mas ele foi perdoado, ele não perdeu a sua vida. Deus quer que nós voltemos a Ele e busquemos a Ele. Mas pastor, por que voltar? Eu estou buscando a Deus, mas será que você tem buscado a Deus como deveria? Essa é uma pergunta. Eu tenho uma citação aqui também do Charles Spurgeon. Diz assim: o avivamento é quando Deus começa a mover primeiro em você e depois em seu redor. Olha, irmão, coisa tremenda. Parte 2, o avivamento coletivo. A definição e impacto no corpo de Cristo. Aí é nós aqui coletivamente. Uma igreja avivada. Uma igreja atenta à palavra de Deus. Uma igreja que louva ao Senhor como nós louvamos aqui. Uma igreja que está atenta ao que o Espírito Santo está falando. De forma coletiva. Que está relacionado com a comunhão, né? Está relacionado com nós estarmos juntos, partilharmos do mesmo pensamento, caminhar na mesma direção. E hoje é propícia essa palavra porque nós vamos participar da ceia. A ceia representa a unidade, a ceia representa a comunhão entre irmãos, comunhão vertical, que é a comunhão com Deus, comunhão horizontal, que é com os irmãos. O avivamento coletivo ocorre quando um grupo é movido pelo Espírito Santo, promovendo transformação na igreja e na sociedade. Você sabia, irmãos, que se nós unidos aqui na nossa igreja, Batista Betel, nós vamos trazer transformação na cidade de Ivaiporã. Inclusive, graças a Deus, nós temos sido vistos aqui na igreja por autoridades. Nós somos respeitados. Somos convidados para ministrar em reuniões seculares, né? Que não é reunião de igreja, mas a gente é convidado, tanto a pastora como eu, a gente é convidado para fazer oração em eventos, porque eles reconhecem a autoridade espiritual que está sobre a nossa vida, a autoridade espiritual que você tem, que as irmãs têm. Já pensou que é gostoso? Alguém diz assim: de que igreja você é, irmão? Irmã, sou da Betel. Alguém diz: oxe, igreja abençoada. Os pastores lá são uma bênção. Não é gostoso ouvir isso? Agora, logicamente que não é só, não é o mar de rosas. Tem gente que não gosta da gente também, né? Mas nem Jesus agradou. Eu não fico triste com isso, não. Porque é o seguinte: aqueles que não gostam de mim, tomem cuidado, porque eles vão acabar gostando de mim. É porque não me conhecem. Tinha gente aqui, tem gente que congrega aqui que não gostava de mim antes de me conhecer. Depois que conheceu, passou a me amar. É, irmão? E o banco falou para mim, viu, pastor? Eu não ia muito com a sua fachada, não gostava. Não, mas agora eu vi quem o senhor é. Então é isso, né, irmãos? Mas a gente tem um coração amoroso, irmão. Não estou aqui querendo enaltecer que eu sou tal. Não, pela misericórdia de Deus, é que às vezes eu sou mais quietão, né? A Cleusa já conversa mais, eu já sou mais quietão. Mas depois que começar também, irmão. Na nossa célula de homens lá, tem um irmão que fala assim, eu falo, viu? Vai trazer a palavra na próxima quinta, porque lá eu escalo os irmãos para trazer a palavra. Aí o irmão fala assim: não, pastor, mas eu não consigo. Eu falei: mas você é o que mais fala da célula? É, seu Marcelo. E palavra edificante. Ele fala a palavra edificante. E os irmãos que participam da célula, quando abre a boca, irmãos, é algo edificante. Tem essa, é gostoso. Os homens que não participam da célula, no 2025, os homens vão participar da célula, pra você ver que coisa boa. E outra coisa, tem comes e bebe também, para quem gosta, né? Tem churrasquinho. Mas vá primeiro para se alimentar da palavra, depois nós vamos se alimentar fisicamente. O exemplo de avivamento, irmãos, o que o avivamento faz numa cidade, está em Atos 2. É só você ler em Atos 2 o que aconteceu em Jerusalém, quando eles estavam reunidos. Porque o Senhor Jesus falou assim: olha, vocês estejam reunidos lá, aguardando
que até do alto dos céus vocês sejam revestidos do poder de Deus. E o que eles fizeram? Tinha mais ou menos 120 pessoas reunidas num só lugar. De repente, desceu do céu, como um vento impetuoso, como línguas de fogos, como a manifestação sobrenatural foi derramada sobre eles. Aí é o avivamento coletivo. Eles começaram a falar em outros idiomas e eles se entendiam ali. Aquela língua que foi derramada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, irmãos, aquela língua foi uma língua de idiomas mesmo, porque ali tinha representantes de várias nações, estavam reunidos ali, que não falavam um idioma do outro. É como você vai lá em Israel, hoje tem que ter intérprete. Você vai nos Estados Unidos, se você não fala inglês, você vai ter que ter intérprete. Então lá tinha várias nações reunidas ali, aquelas 120 pessoas, eles não falavam a mesma língua, mas com a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar. Um falava com o outro e eles entendiam o que o outro estava falando, sem nunca ter estudado a língua do outro. E quem estava de fora dos 120 olhava e dizia assim: mas por acaso esse povo aí não são galileus? Porque galileus eram pessoas simples que não tinham cultura. Porque se leu aquele versículo e diz assim: pode sair alguma coisa boa da Galileia? Saiu Jesus Cristo, né? E eles olharam e falaram assim: mas viu, essas pessoas que estão aí, eles não são pessoas estudiosas, que estudaram outros idiomas. Eles estão falando e se entendendo um com o outro. Sabe o que é? O poder derramado do Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê? Mas tudo com um propósito. Deus tinha um propósito, porque Deus queria que eles se entendessem, para que o Evangelho fosse espalhado rapidamente. E eu digo uma coisa para você: Deus está derramando uma unção especial sobre nós no tempo presente, para você se entender com o teu vizinho, para você se entender com aquele parente que você não se entendia. Você vai se entender com ele, porque Deus quer usar você para ganhar até teus inimigos. Olha que desafio, irmão. Isso aí é só uma obra espiritual, não é? Já pensou? Você evangelizar, falar do Evangelho, ir visitar uma pessoa que você sabe que ela não gosta de você, mas o Espírito Santo vai preparar, e quando você chegar, ela vai abrir a porta e vai dizer: entre. Eu estava esperando a tua vinda aqui. O Espírito Santo vai na frente. É como nós estávamos conversando esses dias com a Andriele, ela disse: ovelha já era ovelha. E é verdade, irmãos. Você sabe que as ovelhas, as futuras ovelhas que virão aqui, são dos teus relacionamentos. Se você tem um bom relacionamento com as pessoas, você vai, e principalmente, um bom testemunho. Pode ser não falar nada, mas você vai ter um bom testemunho. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: puxa vida, eu quero servir o Deus que aquele casal está servindo, que aquele irmão está servindo, que aquela irmã está servindo. E nós temos visto esse exemplo aqui. Nós temos visto esse exemplo aqui na nossa igreja de irmãos testemunhando, dizendo assim: olha, eu me apaixonei por essa igreja porque aquele casal me deu atenção, me abraçou, aquele irmão, aquela irmã. Olha que gostoso, irmãos. Então, Deus quer usar a tua vida. A comunhão, irmãos, que a igreja primitiva tinha, era uma comunhão que era exemplo para todos em Jerusalém. Atos 2, 44 a 46, ali, do 42 começa, na verdade, dizendo que eles tinham tudo em comum. Eles estavam atentos com o que os apóstolos ensinavam. Eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Foi essa atitude da igreja primitiva que trouxe o avivamento. E continua sendo assim. Elementos essenciais do avivamento coletivo. Primeiro, a oração, unidade em oração. Nós orarmos juntos.
Estamos tendo uma campanha aí, irmãos, de oração, que os irmãos estão orando pelo WhatsApp, né? Mas todos escutam lá e deixam lá uma palavra de incentivo. É uma forma de nós estarmos, né, orando juntos, né? Então tem sido uma bênção. Então, nós vemos em Atos que todos perseveravam unanimemente em oração, em comunhão. Então, irmãos, em Atos capítulo 4, me chama a atenção aqui, em Atos 4:31, que é uma reunião de oração, que a igreja primitiva se reuniu para orar. Eles oraram porque estavam sendo perseguidos. Eles oraram para que Deus desse palavras de poder e atitudes de poder para os apóstolos e para os irmãos. Você sabia, irmãos, que você vai ter uma igreja abençoada, com palavras abençoadas, se você orar por nós, como vocês estão orando, se você orar pelos líderes. Usa teus servos que pregam na igreja, usa teus servos que trabalham na recepção, usa teus servos que cuidam das crianças. Como tem sido orado, irmãos, a resposta da oração, ela vem. E nós vemos que o texto fala, em Atos 4:31, depois de orarem, foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia. Ainda tem uma versão que fala assim, e moveu-se o lugar que eles estavam. Viu, irmãos? Quando a igreja se reúne para orar, coletivamente, move-se algo. Move. Se tem algo que está impedindo o avanço da igreja, ele é movido pela oração coletiva. Se tem alguma coisa que não está na direção que o Espírito Santo está reivindicando, por falta de entendimento do líder, da liderança, quando você orar e dizer, Senhor, dá a direção, pastor, o Espírito Santo vai me mostrar. Mas o que nós fazemos? Não acontece aqui. Mas nós vemos assim nas igrejas, de uma maneira geral, em vez das pessoas orarem, elas criticam o líder. Entendeu? Aqui não acontece. Porque os irmãos estão orando por mim. Mas em vez de nós criticarmos, vamos orar, né? Então, eu quero aqui na prática só dar alguns conselhos para vocês, né? Na prática, sobre para terminar, sobre a oração individual, avivamento individual. Reserve tempo diário para orar, confesse teus pecados e medite na palavra. Eu estou fazendo essa aplicação agora. Busque mentoria ou discipulado para crescer espiritualmente. Participe da célula. Compartilhe com o líder da célula. Procure o pastor. Marque um horário com o pastor, com a pastora. Converse com irmãos maduros da igreja. Não abra o teu coração para qualquer pessoa também, porque tem pessoa que não tem estrutura para ouvir o que você está falando. Em vez da pessoa te ajudar, ela vai se desmontar e vai ficar pior do que você. Mas nos procure, nós estamos à disposição, tá bom? Aplique ações de fé, por exemplo, ajudar o próximo, evangelizar e servir com amor. Seja servo. Um copo de água que você traz que você entrega para uma pessoa, seja hospitaleiro na tua casa. Quando você convida, pessoal, abra as portas da tua casa. Seja generoso, né? Aqui na igreja, na tua casa, no teu trabalho, enfim. Isso faz parte do pacote, irmãos. O avivamento coletivo. Participe de reuniões de oração e cultos na igreja. Já estou falando agora do coletivo. Irmãos, não deixe de vir para o culto por qualquer coisa. Tenha esse compromisso. É um culto por domingo, um culto por semana. Os outros são células, e agora no final, agora nesse mês de dezembro ainda, as células estão encerrando, né? Para que você possa ter mais tempo para outras coisas, mas nós vamos estar unidos da mesma maneira. Priorize o culto, convide pessoas para vir no culto, para ser abençoada. Apoie líderes espirituais, trabalhe pela unidade no corpo de Cristo. Promova ações sociais e demonstre o Evangelho na prática. Irmãos, porque falar é fácil.
mas o fazer é difícil. O avivamento é um chamado para todos nós. Ele começa com uma faísca no coração de um indivíduo, mas na plenitude manifesta quando a comunidade se une no propósito de glorificar a Deus. Assim como em 2 Crônicas 7,14 nós lemos, nós vamos então, Deus promete perdoar, sarar, e o avivamento está ao nosso alcance e requer a entrega total. E Deus traz mudança, irmãos, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Você crê nisso? Só uma frase do Billy Graham que diz assim: o avivamento começa onde termina o eu. Uma citação do evangelista Billy Graham: o avivamento começa onde termina o eu. Amém?